muito de falar, de aparecer, eu não gosto, eu sou bem reservada. Mas na sala de aula eu sou eu. Então eu gosto, eu me jogo no chão, eu rolo, eu sou a mãe, sou a avó, sou o lobo mau. Então é isso aí mais ou menos, entendeu? Quando você pensa em educação infantil, quem que você pensa que está dando aula para as crianças, né? Como é a aparência dessa pessoa? Ah, velho, eu penso numa tiazinha baixinha, de cabelos encaracolados. Eu tô pensando muito na minha professora do ensino infantil, assim, sabe? Que ela era moreninha, do cabelo encaracolado e baixinha, e bem rechonchudinha assim, ó. Parecia uma avó. Olha, eu tenho algumas amigas que trabalham com educação infantil, né, aqui na UESC e também em outras universidades. Então eu penso sempre em uma mulher negra, cabelo cacheado, crespo, muito carismática, muito sorridente. Geralmente a gente pensa uma mulher com um ar de afetividade, de aconchego. Acho que a primeira imagem que remete assim à minha cabeça é uma imagem feminina, com certeza, porque dentro das experiências que eu tive no âmbito educacional, as figuras femininas sempre foram muito presentes, assim. E figuras femininas que eram muito para além da sala de aula, sabe? Representavam até figuras de maternidade também. De imediato, o que passa na minha mente é que ela seja assim, uma pessoa que possa transmitir segurança para essa criança. Não importa de qual idade, não imagino faixa etária, mas uma mulher que seja atenciosa, uma mulher que seja carinhosa, que saiba desenvolver com crianças. Tradicionalmente são as mulheres, né, que ocupam essa posição. Na minha formação, pelo menos, eu só tive professoras, se bem que eu sou um pouco mais antigo, né? Mas eu tive professora na educação infantil. Mas e ainda hoje, eu vejo com as pessoas da família todas, eu não vejo professores dando aula na educação infantil. Trabalhei muitos anos na educação infantil, tem alguns anos que eu me aposentei, no ano da pandemia eu me aposentei. Desde pequenininha que meu sonho era ser professora, já brincava de ser professora com os meus amigos, com meus irmãos. Eu consegui fazer o curso de pedagogia, trabalhando eu consegui fazer minha pós em psicopedagogia clínica, escolar e hospitalar. Fiz psicomotricidade também, fiz música. E trabalhei, era a minha paixão. Quando a gente ama o que faz, é assim, na verdade. Então, eu me realizava com os meus alunos, era muito legal. Encerrei a minha carreira como professora de educação infantil em janeiro de 2024. Foi um pouquinho difícil de eu tomar essa decisão. Já tinha uns 2 anos que eu já vinha pensando nessa possibilidade. E aí chegou agora no início do ano, eu resolvi dar uma parada, né? Mas sempre trabalhei com educação infantil, né? Tenho 30 anos, tinha 30 anos já de profissão. Trabalho no curso de pedagogia com a formação de professores para educação infantil. Eu não compreendia por que minhas professoras não brincavam com as crianças delas. E eu brincava com as minhas crianças. Então eu disse, não, eu acho que eu tenho que estudar, me especializar, para atuar na formação das professoras que irão atuar com as crianças pequenas. Sou professora na rede municipal e atuo na educação infantil desde 2010. Eu me vejo, me completo, na verdade, como professora de educação infantil. Todos os dias eu ressignifico meu trabalho. Estou no 6º semestre de pedagogia. Atualmente, né, eu não trabalho, estou vivendo só da UESC mesmo. Faço IC e eu olhava assim e falava, meu Deus, é tudo isso? Como assim, né? O professor, ele passa por tudo isso, tem que enfrentar tudo isso, e agora? E agora estou aposentada, faço minhas coisas. Quando eu
estava perto de me aposentar, eu dizia, quando eu estiver no último ano de escola, eu vou comprar uma máquina de costura. E realizei meu sonho. Não sei costurar, mas eu armingo. Faço uma coxinha de retalho, faço uma fronha, faço umas bobagens de concerto, mas realizei meu sonho. Sempre gostei muito de criança, de trabalhar com criança, de brincar, de fazer uma atividade diferente. Sempre gostei muito de artesanato, desde de pequena. Então, eu tinha esse contato muito forte com criança. E meu pensamento a princípio era ser médica. Não consegui, minha mãe, você não vai fazer, então eu vou trabalhar com criança, porque eu gosto. Eu não escolhi a pedagogia, a pedagogia me escolheu. Porque eu, desde criança, cresci com aquele desejo, aquela vontade de atuar na área da saúde. Eu, desde pequena, se me perguntasse, eu queria ser médica, ou enfermeira, ou fisioterapeuta, qualquer área da saúde para mim estava ótima, porque eu era apaixonada. Desde o vestibular, eu não sabia o que era que eu queria fazer, mas eu sempre gostei muito de criança, que eu cuidava dos meus primos, então sempre gostei, né? Aí no vestibular eu digo, bom, eu vou fazer pedagogia, porque eu tenho minha mãe professora e eu sei como é, né, eu ser professor, e vou fazer medicina. O que eu passar é esse que eu vou fazer. E assim, sempre foi um motivo de muito orgulho para minha família, que eu sou a professora da família. Foi pela vontade, pelo amor que eu tinha por crianças. A vontade de ser mãe, fui mãe muito cedo, né? E antes de ser mãe, eu fui professora de educação infantil e acabei a minha trajetória na educação como professora de educação infantil também. Trouxe hoje a minha réplica, Cândida Maria, uma boneca representando as infâncias. Criança adora brinquedo, independente de menino ou menina, eles brincam juntos com todos os brinquedos. Paulinho aqui, né? Paulo Freire. Paulo Freire tem um significado assim importante não só para mim, né, para a educação assim, principalmente aqui no Brasil. Ele vai trazendo esse toque assim de esperança, né, principalmente na atual situação, né, da educação aqui. A gente sabe que a educação ela avança a passos lentos, mas a gente sempre tem que ter essa confiança, né, essa esperança de que a partir do momento em que a educação ela muda as pessoas elas têm a capacidade de mudar o mundo. Eu trouxe aqui algumas fotos. E não foi do meu primeiro ano. Eu iniciei na rede municipal, né, em 2010, mas em 2014 eu tive meu primeiro aluno com síndrome de Down. E aí eu trouxe a foto de Fernando. Quando eu fui resgatar isso, sabe assim, eu me vejo nostálgica, porque eu não sou mais aquela professora de Fernando. Eu sou outra pessoa, né? Porque a gente vai buscando informação e tudo. Muitas coisas que eu fazia antes eu não faço mais. Mas assim, Fernando, ele me ensinou a ser professora, né? E aí eu sou muito grata a cada criança. Então foi muito difícil, né? Você tinha mais professores, homens ou mulheres? Quando eu era criança, eu sempre tive professoras, mulheres. Geralmente as mulheres têm uma vocação maior para a educação infantil, né? Sem dúvida alguma, acho que 99% feminino. Eram mais mulheres, com certeza. É porque lá na minha escola, como é na aldeia, né, sempre a gente buscou diversificar, né, os ambos os sexos. Então, era masculino e feminino. Mulheres, mais mulheres e senhoras, mães de famílias, assim, pessoas já bem assim, experiente no ramo da educação infantil. Historicamente, a professora de educação infantil era aquela pessoa mais velha,
No entanto, isso vem mudando com o passar do tempo, porque a educação infantil é uma etapa que exige muito movimento. Cada vez mais cedo a gente está recebendo alunas na pedagogia, né, que recém saiu do ensino médio e já está aqui. E nas redes, nesse momento, a gente está naquela fase de muitas pessoas aposentando, porque as pessoas que já estão com uma idade mais avançada, com dor na coluna, né, dor aqui, dor ali, não vai ter a mesma disposição para estar correndo, brincando, fazendo rodas com as crianças. Cansa. Eu percebo uma predominância de mulheres mais velhas. E principalmente agora eu fiz o estágio de educação infantil e lá tinha, né, mais mulheres mais velhas, né? E agora encerrando de gestão também eu pude observar isso. Jovens. Hoje são mais jovens. Ainda é uma etapa com a maioria de mulheres. Acredito que por uma questão cultural também, porque assim, como o cuidar e educar, eles são intrínsecos na educação infantil, as crianças elas não têm muita autonomia, a gente que vai ensinando essa autonomia, então talvez não seja bem visto o homem nessa etapa. Eu acho que o trabalho de educador é um trabalho muito sensível, que requer muita paciência todos os dias. É como se você tivesse, claro que a gente não tem a função de educar como se estivesse educando nosso filho, mas no fundinho a gente faz esse papel como professora de educação infantil. O fio tem que ficar esticado, senão a gente não ouve. Ela já falou. Peraí, não vai chegando, não, vai chegando. Fica paradinha que eu vou esticar o fio. Se o fio não esticar, a gente não consegue ouvir. Tiro pela minha sala de aula, né, do curso. Nós temos 2 meninos, né, e o restante é mulheres, são 34, 35 e mais 2 meninos. Então, realmente pouquíssima presença masculina. A gente tinha professores, homens, na dança, na psicomotricidade, na ginástica, natação, na parte mais esportiva, entendeu? Mais o movimento. Né? E a educação infantil tem um movimento que é algo bem predominante. Então, tinham os professores homens que faziam essa parte. São pouquíssimos, né? Então, quando são aceitos, porque geralmente ou é concurso, a maioria que está hoje na educação infantil entrou por concurso. Então, se é concurso, não tem como mexer. Você não vê homem na educação infantil. Não vê mesmo. Como professor, como educador em sala de aula, não. Eu nunca vi. Não, e hoje em dia está diminuindo cada vez mais. Pois é, hoje, eu nunca vi. Na escola que eu trabalhei só tem um. Eu creio que seja mais a questão da maternidade. A mulher, às vezes, é mais flexível em algumas coisas. A maneira de falar, entendeu? De conduzir, eu acho. Os homens, talvez eles não se vejam muito nesse papel. Historicamente também falando, né, o papel masculino não é aquele que vai cuidar, não é aquele que vai educar. Então, talvez falte interesse deles nisso. E por conta dessa sociedade que veio, né, iniciou sendo só assistência. Muita gente fala que essa questão da confiança, né? Eu não vou confiar o meu filho, né, de 4, 3 anos para um homem, né? Então, essa questão de olhar a mulher, né, com um ser mais emocional, mais cuidadoso, mais afetivo. De considerar que por ser mulher, mãe, né, então vai saber cuidar melhor daquela criança. E hoje em dia nós temos diversas pesquisas mostrando que temos homens que cuidam muito melhor dos filhos, dos sobrinhos, do que algumas mulheres. Então isso é outro preconceito também, uma discriminação. Eu trabalhei com educação infantil 3 anos, você tem que levar a criança no banheiro e, às vezes, se ela faz o número 2, você tem que limpar, entendeu? Então, eu limpando uma criança de 3 anos e um professor limpando uma criança de 3 anos, limpando o bumbum, entendeu? Então, assim, eu acho, não sei se na minha visão, eu tô assim, se fosse uma filha, eu não ia querer, entendeu? Posso até estar errado. Esfrega a mão lá do outro lado, as unhas.
Eu acredito que é em função do preconceito, tanto da família quanto da própria escola, de achar que por ser homem vai acontecer algo ali entre um homem e uma criança, né, por exemplo. Então, não há esse reconhecimento do profissional, e sim essa discriminação pelo gênero que a pessoa tem. A opção 2, com certeza. Por quê? Cara, eu acho que, como eu venho de uma família negra, sou uma mulher negra, eu penso sempre que meu relacionamento também, né, é um relacionamento com uma pessoa negra, eu penso sempre que o meu filho deveria e deve, na verdade, ter uma educação antirracista. Eu escolho a 1, pelo fato de ser uma mulher. Na minha infância, eu sempre tive professoras. Raramente tinha professor homem. Olha, eu acho que dentro do contexto que eu estou inserido hoje, né, eu escolheria as 2 primeiras, com ênfase na segunda, principalmente por ser uma mulher negra. Porque eu acho que isso traz outras discussões que às vezes outros profissionais da educação não conseguem abordar dentro de sala, que são importantes. A que me aparenta pela vestimenta é o homem. Ele está vestido mais formal, aí ele poderia, não sei, talvez ser mais embasado, não sei. Olha, para me ser sincera, eu não tenho predileção por nenhuma dessas posturas, porque isso aí não significa nada, que você vai ser um bom professor, ou um mau professor, ou um péssimo professor. Essas 3 posições aí, com esses figurinos ou esses gestos, não vão dizer realmente quem é esse profissional. Porque os homens que atuam, eles sofrem com preconceito. Na verdade, nós mulheres também sofremos. Quando me perguntam, às vezes me veem uma formação, você qual etapa? Educação infantil. Ah, você só brinca? Eu, graças a Deus, que eu brinco muito. Correndo, pulando, subindo em árvores. Isso, para mim, é educação infantil. Para ser essa professora de educação infantil, você precisa se movimentar, você precisa colocar a sua criança interior para fora, porque você tem que resgatar. Você tem que brincar junto com as crianças. Porque é a linguagem que a gente se coloca como igual. E se eu não vejo você como igual, eu não vou aprender, não vou me aproximar. Então, por isso que a gente precisa brincar junto com a criança. Toda semana tem um momento do planejamento, o que você vai fazer durante o dia, você vai fazer isso, qual o objetivo disso aí? Tudo era escrito, tudo era bem organizado, entendeu? Aí tinha os momentos de aulas extras, tinha o momento da história todos os dias, o momento da psicomotricidade, tudo tem um objetivo na educação infantil. Até você ir no banheiro junto com a turma para escovar os dentes, todos os dias, depois do lanche, é um objetivo que você está trabalhando. Então eu já mostrava para eles que tudo bem a gente aprender enquanto a gente estava fazendo uma brincadeira, não tem problema nenhum. Então toda vez que a gente fazia uma brincadeira, eu já chamava de atividades, porque aí eles entendiam que estavam fazendo uma atividade à medida que eles iam brincando. Se eu, enquanto professora, eu não posso sentar no chão numa rodinha, eu não posso fazer um circuito psicomotor, não posso fazer meu trabalho na educação infantil. Sempre era uniforme, então a gente escolhia um uniforme confortável, porque a gente senta no chão, a gente brinca, a gente rola para lá, então era sempre uma roupa confortável. E os cuidados que a gente tem que ter, né? Com a nossa aparência, é claro. Tinha gente que ia com blusa branca, o sutiã preto aparecendo na alça, então você era chamada a atenção. Gente que ia arrastando chinelo, choco. É feio isso, então
Tem gente que está acostumado a fazer isso e acha isso natural, mas para o meio que você vive, não era adequado, entendeu? Se você vai com o vestido, como é que você vai rolar no chão? Entende? Então, como é que uma camiseta folgada? E aí você abaixa para receber as crianças. O professor ele é muito julgado a partir da sua aparência. Se eu bato o olho em você, no sentido assim, né? Lá fora, se eu bato o olho em você e você não segue um padrão, você não é um bom professor. Não pelas suas concepções, né? Do educar. Não pela sua bagagem, né? De desenvolvimento, da acadêmica, enfim. Mas pela sua aparência, eu já digo se você é um bom professor ou não. Eu tinha uma colega que botou várias tatuagens, aí eu falava, não tem necessidade de tanta exposição. Ela botou logo na perna, no braço, eu fiz, criatura, não vai dar certo. Como não deu? Porque tem gente que não gosta, tem diretores que não gostam, tem pais que não gostam, entendeu? A gente tem que ver por esse lado, os pais também estão ali no dia a dia. Já houve, assim, um certo conflito em relação a pais conservadores que chegam e a professora tá de tatuagem e a criança chega em casa e fala, nossa, quando eu crescer eu quero ter uma tatuagem igual a tia fulana. Comentários maldosos mesmo, sobre a questão da vestimenta, principalmente no que tange a legging, né? Então, às vezes a professora ela se sente assim até coagida, né? A ter que usar umas roupas assim até um pouquinho mais longas, né, mas para poder cuidar de si. Professora do olho claro, gordinha, eu fiz, poxa, gordinha, será que se fosse uma sequinha, eu falava que era sequinha de olho claro? Procure então saber o nome da gordinha de olho claro ou da sequinha do cabelo louro. Veja o nome e chame pelo nome. Criança nenhuma nasce preconceituosa. São o meio, né, que ela vai vendo, que ela vai copiando isso. Teve uma professora que chegou com um brinquinho no nariz, os meninos ficaram, tia, o que é isso? Aí ela foi explicar, tranquilo, então para eles é bem tranquilo. Às vezes acho que é um adulto que já olha diferente. Se tia Indira não fosse sua professora, você me fala quem que você ia gostar que fosse sua professora, pode ser? Essa é a 2 e essa é a 3. Essa aqui. A primeira? Por quê? Porque ela é linda. A segunda? Por quê? Ela é muito linda. A 3? Por quê? Porque eu ia estudar mais de matemática. Por quê? A professora. A segunda. A segunda? Por quê? Por quê a segunda? Porque eu amo. A 1? Por quê? Ela é parecida com tia Indira? O terceiro. Por quê? Como eu sou menino, aí eu também gosto de outros meninos. Aí eu sou muito amigo. É irônico que uma pessoa que se formou, né, que estudou, passou 4 anos ou até mais, né, estudando sobre algo, né, seja assim repreendida por pessoas que acham, né, que compreendem como que o professor deve ensinar. Porque o grupo 3 tinha que aprender isso e isso. Tá achando que tá muito fácil. Aí já ia, entendeu, na coordenação, para ir diretamente falar. Mas depois que era explicado realmente qual era o trabalho, aí acalmava um pouco, que tudo ao seu tempo. A gente não pode atropelar o ensino da criança. No início, eu me aproximava muito da família. E eu já tive pais que se aproximou de mim de uma forma mal intencionada. E ali eu imediatamente, né, mantive a distância, coloquei. Então, esse amadurecimento profissional me fez colocar essa distância, esse limite entre a família e o meu trabalho. Eu sou uma autoridade dentro da minha sala de aula e eu não estou falando do autoritarismo, né? Eu estou falando de compreender que eu sou uma pessoa, né, que teve uma trajetória, né, para poder estar ali, para poder mediar a aprendizagem, né, com os meus alunos. As famílias, elas precisam entender qual é o papel da educação infantil, confiar na instituição que escolheu para educar seu filho e parar de ficar metendo bedelho na função da professora.
Quando a criança entrava na escola, entrava no maternal. Hoje em dia já é grupo 1, grupo 2, grupo 3, né? Primeiro ano, segundo ano, fundamental 1, 2, 3, entendeu? Mas antigamente tinha isso, era o maternal. Então, o nome já diz, né? O nome já dizia, é o lado maternal. E eu acredito que seja por conta disso, afetividade. A gente faz com amor, entendeu? Historicamente, a educação infantil, ela iniciou com um cunho assistencialista. Era só o educar. Por quê? Nas primeiras décadas do século XX, a mulher saiu para o mercado de trabalho. E aí começou a ocupar um espaço que era publicamente masculino. Mas a mulher era reservado a ser a cuidadora da família. A mulher, ela é vista com esse lugar de cuidadora por essa relação com a maternidade, né? Antigamente, quem era que saía para trabalhar? O pai. A mãe ficava em casa cuidando dos filhos. A afetividade, ela é importantíssima nesse processo. E eu não estou falando somente da afetividade no âmbito assistencial. É na afetividade de olhar para a criança e entender ela como um sujeito participante do processo de aprendizagem, né? Paulo Freire, ele vai falar sobre isso, essa questão da afetividade, mas não só nesse âmbito, né? Do cuidado, do dom, né? Que muita gente fala que professor de criança tem o dom para aquilo. Por isso que algumas famílias ainda querem jogar a responsabilidade delas para a professora, sobretudo na educação infantil. A criança está comendo de boca aberta. Isso é trabalho de pai e mãe, mas a gente faz. É isso aí. Amor, boquinha fechada. Então, assim, são coisinhas que a gente já faz sem sentir, mas que é um trabalho de educação doméstica. Então, a gente vai fazendo. A educação infantil é assim, né? É tirar na construção. Entendeu? É o beber água, como vai beber, tirar a mamadeira, é como vai comer, o Danone. Uma vez uma avó falou comigo, professora, dá um jeito nesse menino que ele tá muito ousado. Eu chamei, vó, sente aqui. Ele fica 4 horas comigo. Aqui, ele aprende os combinados, ele sabe o que é regra, o que é adequado, o que é inadequado. Mas ele fica 20 horas com a família. Então, eu sou responsável pela escolarização. Eu não sou responsável pela educação doméstica. E fora os casos familiares que ainda traz de casa para as rodinhas. Muitos casos difíceis, às vezes, que a gente tem que lidar. De agressões e outras coisas mais, entendeu? Que os meninos pequenininhos chegam e falam. A gente está contando uma história e fala de animais. Ô, minha tia, meu pai disse que minha mãe é uma vaca. Então, se ele estava brincando, eu não estou contando a história. Estar acolhendo as crianças começavam a chamar, ao invés de chamar o nome da professora, chamava tia. Tem essa questão do preconceito, né, com o profissional mesmo, a profissional de educação infantil, né, de não entender como uma profissional competente, né, então acaba que associa, né, ao tio, como se estivesse ali simplesmente só para cuidar. E eu já saí da escola, tem uns que faziam, ô vó, eu adorava, ô vó, a boca cheia, eu fiz, ai meu Deus. Mas é desse jeito, eles têm tanto amor, né, na educação infantil, eles são tão íntimos da gente que eles acham que a gente faz parte da família. Colocou-se esse tia para ficar mais próximo e, de certa forma, existia, assim, um desrespeito ao profissional velado sobre isso. A intimidade mesmo, um vínculo bem afetivo, bem afetivo. E ainda tinha os aniversários, convidava para os aniversários. Ah, tia Simone, vamos fazer o almoço. Aí tia Simone ia, a tia Tina já foi várias vezes, entendeu? Então, a gente também fazia parte da família. Eles inseriam a gente também dentro da família. Você tem o reconhecimento, você não tem um reconhecimento financeiro, mas você tem o reconhecimento pelo trabalho que você presta à sociedade. Olha, Maria Clara Barbosa, um dia desceu a ladeira aqui, uma moça, indo pra academia. Tia Simone, eu tô certo! Você quer ser o quê quando você crescer? Professora. E você? Polícia.
E você, Sofia? Você quer ser o que quando crescer? Eu quero ser, deixa eu ver. Uma sereia? Ah, será? Professora. Ah! Médica. Olha! E você, Cristal? Eu vou dizer a você que foi o sonho da minha vida, não foi, mas se tornou, sabe? Se eu tivesse que escolher educação infantil, eu escolheria outra vez. Eu não me vejo em outro lugar, sabe? Eu amo o que eu faço. Eu amo ser professora. Eu fico imaginando o que eu estaria fazendo agora, né? Se eu não tivesse escolhido a pedagogia. Poderia estar fazendo outra coisa aí, rodeando, né? Mas com certeza o destino ia fazer eu voltar pra cá. Tem que gostar mesmo do que você está fazendo. Você gera um amor com aquelas crianças que estão ao seu lado, que são muito sinceras. Elas são muito sinceras, elas chegam, elas amam de verdade, sem mentira, entendeu? Com certeza trilhei o caminho certo. Se eu tivesse que fazer tudo novamente, eu faria tudo novamente para estar aqui como professora de formação de professores da educação infantil. Concretizei meu sonho e a partir do trabalho que eu fiz, eu cresci muito. Emoção, né? O lidar com o outro, a família, tudo foi um crescimento e aprendizado. Aprendi muitas coisas. Tem que ter amor pelo que você está fazendo, porque não é um trabalho fácil. Trabalhar com educação, no mundo que a gente está vivendo hoje em dia, não é fácil. Para mim, olhar para esse contexto me desanima, de certa forma. Mas também não me desanima ao ponto de perder a esperança de que é a partir disso, né, que a gente pode trazer um escape, né? Uma forma de revolucionar o mundo. Mas, se não o mundo inteiro, o meu mundo, que é a sala de aula.